Então, O Bosque, a Palavra é um título que conjuga um pouco, meio que tudo que está dentro da exposição. O bosque tem a ver com o bosque ser um lugar privilegiado nos contos de fadas. E eu trabalho com conto de fadas há 30 anos. Eu fiz minha carreira acadêmica em artes na Universidade de Nova York. Então, eu fiz mestrado e doutorado e pós-doc nessa área de como o conto de fadas, o conto maravilhoso, foi sendo registrado e interpretado e reinterpretado ao longo do tempo, né? Vários escritores, artistas, bailarinos, coreógrafos. E o bosque é um lugar que, se você pensar nas histórias, é onde acontece a transformação. Então, João e Maria, né, se transformam na floresta, Bela Adormecida, Branca de Neve, todos os personagens. Porque os autores dos contos de fadas definiram essa mudança. Os irmãos Grimm, por exemplo, tinham essa questão de uma mitificação da natureza. A natureza como alguma coisa que realmente te reintegrava com quem você é na essência. Isso, de fato, a gente está vivendo agora, né? Com esse mundo do jeito que está, né? O aquecimento geral do planeta, as mudanças climáticas, a poluição, etc. A natureza volta a ser, os bosques, as florestas, a serem aquele reservatório, aquele lugar e aquele tempo de cura, de resgate, de pensamento. Quando eu penso num exemplo importante, eu penso no livro do Ailton Krenak, esse livrinho novo, O Futuro é Ancestral. Tem tudo a ver, né, com essa possibilidade agora da gente ter um olhar voltado para a sabedoria dos povos originários, para o que a floresta tem a nos oferecer, para o que esse tipo de vida nos devolve, né, nos refreia, nos compensa, né, de uma vida que se tornou, ao longo do tempo, cada vez mais competitiva, claustrofóbica, virtualizada, solitária, né, adoecida. Eu tenho uma pesquisa que começa a buscar, né, o início das manifestações artísticas, sejam elas os registros nas cavernas rupestres, Stonehenge, por exemplo, né, os totens feitos coletivamente, as histórias, o nascimento das narrativas, que se tornam narrativas maravilhosas, e depois com a literatura, os contos de fadas. Todas essas manifestações são criadas em grupos e para a comunidade e pela comunidade, né? E pela cura e pelo bem dessa comunidade. Pois eu comecei a usar esses medicamentos de forma muito intuitiva, eu não sabia, porque eu sabia que davam resultados bonitos, esteticamente interessantes. Então, a rifocina com aquele amarelão meio metálico, a violeta genciana, o azul de metileno, eles tinham uma beleza na hora de pintar e misturar com as tintas acrílicas ou tinta a óleo. Mas depois eu comecei a estudar psicanálise, 2 anos depois, mais ou menos 2017, que eu comecei a estudar. E aí eu fui vendo, né, que existia um desejo ali de cura, um desejo de trabalhar com temas na minha arte que pudessem ser curados ou trabalhados ou transformados, né? Transformação, acho que é um termo interessante. Então, fez um sentido, né? E aí eu hoje trabalho muito com isso. Então, nos contos de fadas, por exemplo, a questão do feminino me interessa muito, como essas histórias foram encaixotadas dentro de um ideal que faz jus à sociedade patriarcal. Então, as mulheres protagonistas de uma beleza, de uma passividade, de uma espera de um príncipe, quando, na verdade, essas histórias eram outras. E aí eu desenho essas histórias outras, né, que não são essas bonitinhas da Disney, com iodo, com violeta genciana, como se eu quisesse curar essas versões, essas formações patriarcais, né, pensando em outras possibilidades. Esse jeito de contar, que a Bela Adormecida acorda com um beijo do príncipe e desperta por conta dessa maravilha desse príncipe encantado no cavalo branco, é só um pedacinho de jeito de contar essa história,
né? E esse jeito, ele favoreceu, digamos, ele fez parte, ou faz parte de um arsenal de jeitos de ser e de viver que reforça o patriarcado e junto com o patriarcado, uma desigualdade de gênero, uma sintomática repetição de atos de violência contra a mulher e até feminicídio. Então, na verdade, eu não estou destruindo sonhos, eu estou reconstruindo outros jeitos de olhar para esses sonhos e desejos, que não são aquele congelado e mitificado no clichê do patriarcalismo, né? O Roland Barthes tem um livro que é fantástico, aquele dos mitos, né, das mitologias, que ele fala que qualquer coisa vira mito quando ela é desconectada, tirada do seu contexto, ela é congelada e ela é reapresentada como se fosse um absoluto. Então, isso que você está me falando faz parte dessa mitificação. A Bela Adormecida não é salva por um príncipe com o beijo de um príncipe. Isso é um mito. É um mito associado a uma história que tem muito mais a dizer. Não, eu acho que a realidade, esse nome realidade, na verdade, o concreto das coisas é uma forma de cura. Mas o concreto não substitui a nossa vontade e até necessidade de sonhar. Parece dicotômico, parece contraditório, mas não é, é complementar no ser humano, né, que a gente possa ter um dispositivo onírico que está no sonho, que está no modo como o inconsciente extravasa e abre caminhos para nós. Mas temos que ter também o concreto a nosso favor.